Eita, me enrolei. A corte já tinha julgado o caso em fevereiro desse ano. Vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior, que está com um aniversariante do dia, para falar sobre o assunto aqui, não é isso, Patriota? É isso. Olha. Isso mesmo, já estou por aqui com o aniversariante do dia, né, o Dr. Nemésio Vasconcelos, advogado previdenciário, né? Bom dia, Mário Flávio, Renata, e para quem está acompanhando o Manhã Cidade, né? Agora, como vocês falaram aí, né, a revisão da vida toda tem alguns critérios, algumas regras, por exemplo, vale apenas para quem se aposentou até 2019, né, antes da reforma da Previdência, e também essas pessoas precisam ter contribuído até julho de 1994. Vamos falar aqui com o Dr. Nemésio Vasconcelos, que vai trazer mais detalhes para a gente. Bom dia, doutor, bem-vindo à Rádio Cidade, parabéns, né, pelo aniversário. Conta para a gente o que é essa revisão da vida toda. Bom dia, Patriota, bom dia, Mário, Renata. A revisão da vida toda é um recálculo do benefício. Esse benefício pode ser aposentadoria, pensão, aposentadoria por idade ou tempo de contribuição. E, como você bem disse no início da entrevista, ele tem que ter sido aposentado antes de entrar em vigor essa reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, ou seja, ele tem que estar aposentado até o dia 12 de novembro. Como é que é feito? É feito através de um cálculo. Nesse cálculo, a gente vai pegar todos os salários de contribuição anterior a 94. E aí você vai fazer uma média de todo o tempo. Tem que fazer esse cálculo. É indispensável o cálculo para a gente saber se vai ter direito ou não. Na revisão da vida toda, você conta todos os salários de contribuição. E, nesse caso, você pode comprovar os salários de contribuição no próprio CNIS, na carteira de trabalho. Se não tiver nem no CNIS, nem na carteira de trabalho, tem que solicitar a microfilmagem. Vale salientar que o INSS só tem esse salário de contribuição a partir de 82. Então, se, por exemplo, o segurado tinha contribuições na década de 70, por exemplo, não vai constar nada no INSS. Então, é importante demais que ele tenha esse salário de contribuição, que é para ser feito esse cálculo. Ô, doutor, como é que o beneficiário faz? Precisa procurar apenas o INSS ou tem que judicializar? Ele tem que judicializar, ele tem que constituir um advogado previdenciário, que é uma pessoa apta para fazer o cálculo do benefício. É indispensável que se faça o cálculo, porque em alguns casos, ao invés de aumentar, está diminuindo o benefício. Então, se o advogado vê que vai diminuir o benefício, ele não vai propor a ação. Por exemplo, eu fiz um cálculo ontem de uma professora aposentada que ela só tinha salário de contribuição de 93. Então, se eu colocasse esse período de 93 para fazer o cálculo, ia haver uma diminuição de quase R$300 no benefício dela. Então, nesse caso, a gente descarta e não propõe ação. Aí, nesse caso, seria uma desvantagem, né? Mas, na maioria dos casos, a possibilidade é de um aumento na quantia a se receber? Na verdade, a gente tem que ver se a pessoa tinha salário de contribuição alto. Tem uma outra situação que o cliente, ele trabalhou como bancário, como gerente, e quando se aposentou por idade, esse período de bancário não entrou no cálculo. E aí, fazendo esse cálculo, aumentava de um salário mínimo para quase R$3.000. Então, vale a pena procurar. Agora, a gente tem que lembrar que tem um prazo decadencial, que é um prazo de 10 anos para pedir a revisão. Se a revisão foi aprovada agora, em 2022, a gente retroage até 2012, ou seja, de 2012 a 2019, as pessoas que podem haver o direito de ter a revisão do benefício. Ô, doutor, agora, antes dessa decisão do STF, como funcionava anteriormente essa questão? Aí, antes da revisão, a revisão foi justamente para contemplar esses salários de contribuição. Era feito o quê? A média aritmética de salários de 94 para cá e descartando 20% de salários de contribuições menores. E aí aplicava o fator previdenciário e o cálculo era feito. Interessante também a gente reforçar que documentação precisa, né, na hora de procurar um especialista, um advogado. Exato, é interessante que ele tenha em mãos a senha do meu INSS, que é para poder ter acesso ao CNIS, carteira de trabalho, identidade CPF, comprovante de residência, ou os olerites, caso ele não tenha nenhuma informação na carteira de trabalho. E aí, se ele também não tiver nenhuma informação no CNIS, como eu disse anteriormente, solicitar a microfilmagem. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Nemésio Vasconcelos, que é advogado previdenciário, trazendo detalhes para a gente sobre a revisão da vida toda.
Volto com vocês. Obrigada, Patriota! 9 horas e 37 minutos aqui na sua Rádio Cidade.